Agora vamos conversar com o Dr. Eduardo Pessoa de Mello. Fala um pouco de sua formação e especialização. Pedro, eu me formei aqui em Recife, em Medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Agora estou ligado, estou fazendo 42 anos, no final do ano vou fazer 10 anos formado. Logo depois de terminar a minha graduação eu mudei para São Paulo, fui fazer minhas complementações de estudo, fiz residência lá em Clínica Médica na Santa Casa de São Paulo, depois vim para o Instituto do Coração da USP, o INCOR, onde eu fiz uma formação em Cardiologia Clínica por 2 anos, depois Cardiologia Intervencionista e Hemodinâmica, que é a minha área de atuação. Depois disso, retornei para cá, eu vim juntar a equipe que a gente pudesse trabalhar dessa forma que a gente trabalha hoje. O que é cardiologia intervencionista? A cardiologia intervencionista é a área que faz intervenções no coração por abordagens minimamente agressivas ou minimamente invasivas. Então a gente faz desobstruções, por exemplo, das artérias do coração, a gente estuda as artérias do coração, a gente estuda as válvulas do coração através de microcatéteres que são canudinhos de 2,5 milímetros de diâmetro por 1 metro, 1,10 metro de comprimento. Então a gente, através de uma artéria no braço, uma artéria na virilha, uma veia no pescoço, no ombro, enfim, a gente, utilizando o catéter, a gente acessa o coração, filmando o coração de fora com a imagem de raio-x em tempo real, e ali a gente consegue estudar de maneira pormenorizada as doenças do coração e fazer uma série de intervenções, sem ter que abrir o tórax, por exemplo, fazer abordagens mais agressivas. A gente consegue, através desses catéteres, solucionar uma boa parte dos problemas, desde desobstrução de artérias cardíacas, com a implantação de stents, que é a angioplastia coronária, até mesmo, mais recentemente, procedimentos mais complexos, como até substituição de válvulas, implante de válvulas biológicas para o tratamento de doenças como, por exemplo, estenose aórtica, doenças da válvula mitral. Pelo próprio cateterismo a gente já consegue fazer isso. Então isso é a cardiologia intervencionista, é a ciência dentro da cardiologia que permite com que a gente faça intervenções no interior do coração de maneira minimamente invasiva, às vezes através de furinhos, pequenos orifícios nas artérias das virilhas, do braço, do pescoço, enfim, etc. E quais os tipos de procedimentos que são feitos na cardiologia intervencionista? Então, na cardiologia intervencionista, a grande finalidade do cateterismo cardíaco é estudar as artérias do coração através do procedimento que a gente chama de cineangiocoronariografia. Esse é o estudo dos vasos do coração, para a gente identificar se eles são normais, se eles estão obstruções, se não tem. Essa é a principal atribuição da cardiologia intervencionista do ponto de vista de diagnóstico, de descobrimento de problema. Na fase de intervenção cardíaca, o cateterismo cardíaco ele ajuda com o procedimento de angioplastia, que é a desobstrução das artérias com implante de stents, ajuda na substituição de válvulas, como por exemplo a válvula aórtica com implante de próteses, ajuda na desobstrução de válvulas, às vezes só com balonamento das válvulas para desobstruir aquele segmento que está mais estreitado do coração, ajuda em um outro segmento da intervenção cardíaca, no tratamento de arritmias cardíacas. Essa é uma outra atribuição da intervenção cardíaca por cateterismo. Então, você pode fazer procedimentos de ablação para tratar arritmias, taquicardias, bradicardias, enfim, é mais ou menos isso que a cardiologia intervencionista faz. Qual a estrutura necessária para fazer esse tipo de intervenção? Em primeiro lugar, então, o ideal é que você esteja dentro de um ambiente hospitalar ou, pelo menos, de uma clínica extremamente habilitada para fazer esse tipo de procedimento. Basicamente, a sala, o laboratório de hemodinâmica, que é onde a gente faz os procedimentos de cardiologia intervencionista, é uma sala parecida com uma sala de centro cirúrgico, um pouco adaptada para isso. Dentro dela, a gente tem uma máquina de cateterismo, que é uma máquina de raio-x digital, que joga o raio-x no corpo do paciente, adquire numa tela e transforma essa imagem em digital em tempo real. Então eu consigo ver o funcionamento do coração ao vivo em tempo real, utilizando essa filmagem por radiação. Então o paciente está em cima de uma em cima de uma mesa operatória, eu tenho todo o meu instrumental cirúrgico específico para fazer o procedimento,
E a aquisição das imagens é feita através de um tubo de raio-x, que emite o raio-x através do paciente. Do outro lado do paciente tem uma tela receptora das imagens do raio-x, como se fosse para um raio-x normal de tórax, por exemplo, que a gente faz numa clínica de raio-x. Só que esse raio-x ele é adquirido de maneira integral, transformado em um sinal digital que joga para uma tela, como essas telas de equipamento mais moderno, LCD que a gente tem hoje. Você consegue ver o funcionamento cardíaco e o posicionamento do seu material, dos seus catéteres no interior do paciente em tempo real. Depois desse procedimento, quanto tempo leva para o paciente ter alta? Depende de que procedimento for. Então, para procedimentos diagnósticos, quer dizer, puramente para identificação de problemas, um cateterismo diagnóstico, o paciente não precisa ser internado. Ele pode fazer isso de maneira eletiva, ele chega ao hospital com 1 ou 2 horas antes do procedimento, um período de jejum que a gente orienta, dependendo de qual procedimento for ser realizado. A gente faz o procedimento, seja por acesso nas artérias femorais ou acesso na artéria radial. Depois disso, o paciente fica de 4 a 6 horas em observação dentro do hospital e recebe alta no mesmo dia, com alguns cuidados para tomar nos próximos dias, mas nada de muito significativo. Se o paciente for submetido a um procedimento de intervenção, não só de diagnóstico, mas de intervenção, como por exemplo, uma angioplastia, uma desobstrução coronária com implante de um stent, na média ele fica de 24 a 48 horas no hospital. Às vezes faz uma recuperação de 24 horas na UTI e mais 24 horas no apartamento para depois ir para casa. Se são intervenções mais complexas, como por exemplo o implante de uma válvula aórtica por cateterismo, aí o tempo de recuperação é um pouco mais prolongado, em torno de 3, 4, 5 dias, enfim, depende, varia desde um procedimento diagnóstico, o paciente nem precisa ficar internado, ele vem para o hospital e volta para casa no mesmo dia, ou procedimentos de intervenção que pode ficar de 2 a 5 dias internados numa média. É óbvio que isso é uma média de pacientes que saem um pouco antes e pacientes que saem um pouco depois disso, mas essa é a média. Qual o interesse e telefone para contato, doutor Edgar? Então, antes de passar para essa pergunta final, eu queria aproveitar essa oportunidade e que eu evoluí nessas 4 décadas, o que eu achei mais fantástico é você evitar um infarto agudo do miocárdio. Paciente que tem dor, que chega às emergências com dor, com palidez, com sudorese, uma dor apertando no peito, com irradiação para dorso, epigástrico e membros, que é a dor típica do infarto, com alto risco de vida. E esses pacientes, quando chegam ao nosso... E é importante o tempo de chegada, porque quanto mais precoce esse paciente chega aos nossos hospitais, mais nós temos o que oferecer hoje, que eu gostaria que Eduardo falasse sobre essas angioplastias de resgate, que de imediato se abre a artéria e evita o infarto e o risco de vida desses pacientes. A angioplastia, nesse contexto, o paciente infartado, realmente é uma das coisas que mais mudou o tratamento do infarto agudo do miocárdio nos últimos tempos. Então, o paciente que infarta, o que acontece com ele do ponto de vista fisiológico? Ele tem um entupimento total ou quase total de uma das artérias de coração, geralmente provocado por uma ruptura de uma placa de gordura. Então, em cima daquela placa de gordura que se rompe na superfície, é formado um coágulo de sangue que obstrui por completo o fluxo sanguíneo para aquela região do coração, e aquela região do coração vai sofrer pela falta de irrigação sanguínea, o paciente sente dor por isso e pode ter todas as complicações que a gente conhece do infarto. A cardiologia intervencionista, nesse contexto, no que ela ajuda? Ao fazer o diagnóstico precocemente de um quadro como esse, de altíssimo risco de mortalidade, ao se colocar um paciente numa sala de cateterismo precocemente e com o catéter se identificar o ponto exato da obstrução cardíaca, a gente pode desobstruir, utilizando balões e stents, e reestabelecer quase que imediatamente o fluxo normal sanguíneo para aquela região, preservando essa área em risco do coração, ocasionada pelo infarto. Então isso realmente mudou dramaticamente, de uma maneira minimamente invasiva, o tratamento dos pacientes infartados que a gente recebe todos os dias, toda semana, aos montes. Então, esse é o avanço da cardiologia. Mas é preciso também, do outro lado, deixar uma mensagem de otimismo para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, é de que o tratamento clínico também avançou demasiadamente.
a hipertensão arterial. Hoje nós temos um arsenal terapêutico à nossa disposição que colocamos a pressão onde queremos ficar, no que fique. O avanço no tratamento da diabetes, também fantástico. Hoje, novas drogas revolucionaram o tratamento do diabetes. Em relação ao controle do colesterol, que é extremamente importante para evitar a doença, mas também para preservar os benefícios que a hemodinâmica trouxe para nós. Então, o avanço nessas novas drogas que controlam o colesterol, e nós colocamos o colesterol ao nível que nós queremos, isso tornou-se um avanço extraordinário, que junto com a tecnologia da hemodinâmica, está fazendo com que a gente passe cada vez mais a cuidar melhor dos nossos pacientes, oferecendo-os a uma extraordinária qualidade de vida e, consequentemente, uma grande longevidade. Mas depois de todas essas informações que o senhor passou para os nossos telespectadores, as pessoas que desejarem entrar em contato, qual o telefone para contato e o endereço de vocês? A nossa clínica situa-se no bairro de Casa Forte, na Rua Santana. O número é 267, no Empresarial Santana, 4º andar. E o telefone é o 3048 4444. Queremos agradecer aos nossos telespectadores e dando a oportunidade de vocês terem a noção de que é importante vocês fazerem um check-up. Cuidem do corpo de vocês. E o melhor local para cardiologia é com o Dr. Edgar Pessoa de Melo e Dr. Eduardo Pessoa de Melo. Muito obrigado.